O CEO milionário enfrenta sua funcionária mendiga negra e revela segredo inacreditável. Foi o maior bafafá que a Mendistec já viu. Marina Silva, 26 anos, assistente administrativa, humilde negra, quase invisível no escritório. E talvez também tenha desencadeado um terremoto dentro daquela empresa gigantesca. Tudo porque um relatório financeiro com um erro fatal caiu na mesa do CEO, Gabriel Mendes. O homem que levava a firma nas costas e carregava a fama de inflexível, quase um deus dentro do prédio de vidro. Dizem que Marina fez o pior deslize da sua carreira. Um número perdido entre milhões, um dado errado que pode custar milhões, e o emprego dela. Foi a espécie de bomba-relógio na rotina chata e metódica. Um silêncio tenso, antes do vendaval. O coração dela batia tão forte que quase abafava o som do clique frenético das teclas do computador. As mãos tremiam tanto que parecia que a tela ia rachar. Dentro da cabeça, o caos. Mas Marina fez algo inacreditável. Num impulso que ninguém esperava, ela foi até o escritório do maior chefão. Agarrou a porta, respirou fundo, com a coragem batendo forte no peito, e admitiu tudo, na cara dura. Sem desculpas, sem tentar empurrar para outro. Foi erro meu, disse. A voz saiu firme, porém com aquele nó na garganta que denuncia a destruição interna. Gabriel, o CEO, ouviu em silêncio. Era o tipo de atitude que ninguém mais tinha coragem de ter naquele ambiente. A tensão no ar era quase sufocante. E foi aí que tudo mudou. Ao invés do olhar fulminante ou da porta na cara, Gabriel fez algo surpreendente. Ele viu mais do que um erro. Ele viu uma mulher de fibra, força e dignidade. A coragem daquela jovem assistente virou o jogo. Pouco tempo depois, Marina foi promovida. Assistente executiva, a mão direita do CEO. E claro, o choque foi instantâneo. O escritório virou um campo minado de cochichos, olhares tortos, e aquela inveja grudenta. Uns sussurravam que era promoção por pena. Outros duvidavam da competência dela, uma menina criada na periferia, enfrentando o que muitos chamavam de barreira invisível do mundo corporativo. Que lugar teria ali uma mulher negra, jovem e de origem humilde? O silêncio era cortado por risinhos falsos e comentários venenosos. Marina sentiu o peso naquela cadeira nova. A pressão era brutal e a dúvida constante. Será que estava pronta? Ao mesmo tempo, a relação com Gabriel crescia em segredo. Um respectivo embate entre desejo e realidade. Ele, o comandante milionário. Ela, a mulher que batalhava para se firmar. Ridículos os boatos. Perigosos o olhar dos curiosos. Resolveram manter tudo às sombras. Por 6 meses, enquanto Marina corria atrás do seu MBA e seu espaço no mundo. Mas nem tudo ficou quieto. Uma jornalista investigativa, conhecida por não deixar pedra sobre pedra, começou a cavar fundo nessa ascensão rápida e inesperada. Sussurros começaram a ecoar mais alto. A fofoca virou tempestade. Marina sentia o ar aprisionar os pulmões. A garganta estrangular palavras. Pensou em desistir, fugir daquela gaiola sufocante. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Gabriel, aquele gigante de terno caro e sorriso calculista, tomou uma atitude inusitada. Ele fez uma declaração pública, rasgando a cortina do segredo, elogiando Marina. Explodindo no rosto da empresa e do mundo inteiro o talento e o amor que sentia. Foi um golpe de coragem brutal.
Um choque para todos os que duvidaram dela. Isso mudou tudo. A posição dela ficou inabalável. O respeito brotou, mesmo que custasse alguns olhares de surpresa. A união deles ficou mais profunda, real. Mas o verdadeiro choque veio logo depois. No meio do escritório iluminado, Gabriel jogou um pedido de casamento e um convite para que Marina se tornasse sócia. Dona de uma fatia da Mendistech. O futuro parecia brilhante, mas Marina, no silêncio da festa de casamento, enquanto rodopiava nos braços dele, sentiu um peso no peito. Ainda havia perguntas, sombras. Será que ela conseguiria enfrentar o mundo que agora tinha pela frente? Que segredos ainda estavam escondidos nesse poder todo? E o mais importante, será que o amor deles resistiria às tempestades que prometiam vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E o coração de Marina batia freneticamente enquanto girava nos braços de Gabriel. O mundo parecia perfeito, cheio de promessas e um futuro brilhante à frente. A música tocava suavemente e as luzes brilhavam, mas algo na escuridão da mente dela a fazia hesitar. Um misto de alegria e preocupação a acompanhava. Um fio invisível ligando a felicidade ao medo. O que seria do futuro? 2 dias depois do casamento, tudo desmoronou. Marina estava na sala de reuniões, preenchendo relatórios, quando um barulho ensurdecedor ecoou pelos corredores. O alarme soou e a sirene cortou o ar como uma faca. A sensação de pânico envolveu a empresa em frações de segundo. Todos se levantaram espavoridos, correndo em direções opostas. Marina começou a tremer. O que estava acontecendo? As luzes piscaram e um grupo de pessoas com crachás vermelhos invadiu o prédio. Era a polícia. O cheiro de metal e desespero pairava no ar, e a confusão aumentava. Uma agente se aproximou do pequeno grupo que se formava, seu olhar determinado. "Senhor Mendes, precisamos falar com você agora", ela disse, a voz firme e sem espaço para contestação. O olhar de Gabriel se fez sombrio. Ele virou-se para Marina antes de seguir a agente. Ela não. Se lembrou de respirar. Alguma coisa estava muito errada. Os sussurros começaram entre os colegas. "O que aconteceu? Por que a polícia está aqui? Alguém foi preso?" O murmúrio se espalhou como um incêndio. Marina sentou-se nervosa, o estômago embrulhado. De repente, um nome flutuou no ar como uma bomba. Lavagem de dinheiro. O coração dela disparou. Não era possível. Gabriel era um homem sério, dedicado ao trabalho, amado por muitos e respeitado por todos. Como isso podia estar acontecendo? A porta se abriu com um estrondo e Gabriel entrou outra vez. O rosto pálido, os olhos brilhantes como se quisesse esconder uma tempestade. Ele olhou diretamente para Marina, como se uma conexão silenciosa se formasse. O que estava acontecendo? O chão parecia se abrir. Sob seus pés. "Marina", ele começou, mas foi interrompido por um oficial que entrou na sala.
Nós temos informações de que você tem um papel crucial neste esquema. O silêncio caiu como um peso de chumbo. Todos os olhos se voltaram para Marina, e o mundo dela desmoronou em tempo real. Eu? Como assim? Ela gaguejou, o nó na garganta se apertando. Gabriel parecia paralisado, uma expressão de horror no rosto. A polícia começou a expor detalhes, falando sobre contas bancárias, números que a esmagavam. Marina não entendia. E aquele olhar de Gabriel estava cheio de algo que ela não queria ver. Medo. A conexão que tinham, os momentos bonitos que compartilharam. Tudo isso agora parecia uma ilusão. As palavras desse agente ressoavam na mente dela, culpada até que se prove o contrário. E tal como um filme desmoronando, o povo ao redor, antes uma multidão esmagadora de apoio, agora era um turbilhão de olhares desconfiados. Os cochichos se tornaram gritos abafados. Ela não pode estar envolvida. Isso é uma armação. Mas em meio a tudo aquilo, uma frase ecoou. Você é uma traidora. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. O peso em seu peito aumentou, e a verdade despencou como um abismo. O futuro que sonhou ao lado de Gabriel estava se esvaindo em fumaça. O que ela faria agora? Poderia confiar nele? O amor seria suficientemente forte para sobreviver a esse bombardeio? E enquanto a polícia a cercava, tudo o que fez sentido antes estava jogado ao vento. A vida nunca mais seria a mesma. O que mais ela não sabia? Que segredos estavam prestes a serem revelados? As palavras do agente ainda pairavam no ar como uma tempestade prestes a estourar. Todos na sala agora olhavam para Marina como se ela fosse uma criminosa exposta. O desespero a envolve e a mente dela gira, tentando processar o que estava acontecendo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com o pavor que a dominava. Lavagem de dinheiro? Eu? Como assim? Gaguejou, a dor latente em cada sílaba. Gabriel, que antes lhe dava esperança, agora só tinha um olhar de desespero. Um homem golpeado, que mal sabia como reagir. A mulher policial continuou a expor os detalhes sombrios. Temos prova de transações ilegais. O murmúrio na sala crescia como uma onda, os rostos transformando-se em máscaras de dúvida e desconfiança. A etiqueta bem-humorada e os sorrisos que ela havia conhecido agora se desfaziam em expressões de horror. As palavras da oficial cortaram o silêncio. Você foi vista em todas as reuniões-chave, Marina. O chão sob os pés dela parecia desmoronar. E então, uma reviravolta rápida. Uma terceira figura entrou na sala. Era a chefe de segurança da empresa, Sônia, a mulher que sempre parecera uma aliada, a que frequentemente a encorajava. Mas o que ela trouxe nas mãos era uma pasta recheada de documentos. Gabriel, você precisa ver isto. Ela gritou, seu rosto empalidecendo. Marina se lembrou das conversas que tivera com Sônia. Confiança que depositara naquela mulher, agora tudo parecia uma armadilha. O seu coração acelerou com a antecipação do que viria. E assim que Sônia abriu a pasta, as janelas da sala foram preenchidas com uma história que ninguém poderia imaginar. Esses documentos provam que você está sendo usada, Marina. Você não é culpada, e isso não se resume a você. O choque percorreu a sala. O que Sônia revelou era uma rede maior, traições silenciosas e um esquema que ia muito além de Marina. O nome de Gabriel estava entrelaçado em um jogo sujo que ela nunca imaginara. Ele conhecia pessoas perigosas, aqueles que moviam dinheiro em sombras, que haviam utilizado a inocência dela como peça no tabuleiro.
Você foi apenas uma marionete, Marina. Eu não sabia. Os olhos de Gabriel se tornaram pânico. Ele estava capturado entre a verdade e a mentira que construiu. A atmosfera mudou. A tensão agora misturada com um sopro de confusão. As facas que antes cortavam Marina pareciam agora girar no ar, questionando a integridade de Gabriel. Ele parecia um homem que tinha muitos segredos, peças de um quebra-cabeça que nunca se unira. Como você pôde me envolver nisso? O que mais você esconde? A voz de Marina era um eco de dor. Enquanto todos tentavam compreender a nova narrativa, a atmosfera pesada foi cortada novamente por um barulho ensurdecedor. Um alarme de emergência soou e as luzes começaram a piscar. Era um aviso de que algo mais, muito mais, estava prestes a acontecer. Os gritos ecoaram pelo prédio e a segurança começou a evacuar as pessoas. O mundo exterior parecia desmoronar e eles estavam no centro da tempestade. Marina sentia o coração na boca, o nó na garganta cortando a respiração. Você sabia que isso ia acontecer? Perguntou a Gabriel, agora com um olhar que misturava desafio e dor. Os dois estavam presos em um labirinto sem saída, e novas verdades estavam sendo expostas. A lealdade deles agora balançava numa corda bamba. Seria orgulho ou amor que o sustentaria? A sirene ecoou mais uma vez, e dentro daquela sala o clima já se tornara eletrocutar. O futuro, antes brilhante e cheio de promessas, agora era como um abismo de incertezas. O que mais poderia estar escondido? Que segredos ainda poderiam ser revelados naquela noite? Tudo girava, e antes que Marina pudesse respirar, a porta se abriu violentamente. E um novo grupo de pessoas entrou. E com eles, o que mais poderia mudar? E enquanto a sirene ecoava mais uma vez, as luzes piscavam e o ar se tornava opressivo. Marina sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo. Num instante de alta tensão, a porta se abriu com um estrondo e mais pessoas entraram. Não eram apenas os agentes da polícia, mas também segurança privada, e uma mulher que ninguém reconhecia. Ela tinha uma postura firme, e seu olhar brilhava com uma intensidade que paralisou a sala. Todos, silêncio! Ela gritou, seu tom cortando a confusão como uma faca. Tinha um crachá que dizia inteligência corporativa, e o restante da sala se calou instantaneamente. Eu sou Letícia. Estou aqui para esclarecer isso tudo, disse, olhando rapidamente para Gabriel e então fixando os olhos em Marina. No momento em que ela abriu a pasta que trazia, um frio percorreu a espinha de Marina. Os documentos eram numerosos e selados com carimbos que denunciavam uma investigação profunda e oculta. Essas transações que dizem respeito a você não são fraudadas, começou Letícia com um tom firme. São provas de uma conspiração interna. Um esquema de lavagem de dinheiro operado por alguém muito próximo ao CEO. E até você foi uma peça vítima. Marina piscou, confusa. O que você quer dizer? Como? Assim eu sou uma vítima? As palavras saíram entrecortadas. A mente dela girava, mas Letícia continuou determinado a expor as verdades. Você não sabe, mas documentos encontrados nos servidores da empresa provam que seu nome foi inserido deliberadamente como um culpado. Todas as reuniões em que você participou foram manipuladas. Você não sussurrava, você era a fachada. Um murmúrio percorreu a sala. Os olhares de todos estavam ajustados em Marina, agora como se ela fosse uma musa em uma obra de arte macabra. Mas quem? Quem fez isso?
Ela gaguejou, a voz embargada de emoção. Gabriel Mendes, Letícia disse, e a sala pareceu congelar. O CEO, o homem que lhe havia dado uma chance, agora parecia um estranho. O que era esse novo giro? Abaixo dele, uma rede que se estende para os investidores e outros nomes. Pessoas que você julgou íntimas e que claramente não têm um pingo de ética. Marina olhou para Gabriel, buscando a verdade em seus olhos, mas o que ela encontrou foi um desespero profundo. Marina, eu não sabia. Eu fui enganado. Ele implorou, seu tom carregado de emoção. Mas a verdade era que as paredes estavam fechando à sua volta, e cada segundo que passava, o choque dentro dela aumentava. E eu? Sou apenas uma marionete? Ela exclamou, o aperto no peito se intensificando. Toda a nossa história, nosso amor, isso foi uma farsa? As palavras soaram como um grito. E então, como se as palavras de Letícia tivessem causado uma reação. Em cadeia, outra pessoa adentrou o ambiente. Sônia, a chefe de segurança, com um olhar cheio de pânico. Não, isso não é, ela começou a dizer, mas foi interrompida, o rosto esbranquiçado por uma nova revelação. Eu só fiz o que me mandaram. Eles têm meus filhos. Não podia arriscar. A confissão saiu como um sussurro desesperado, fazendo os ânimos se inflarem ainda mais. Marina se sentiu presa em um jogo de poder que nunca soubera que fazia parte. Era mais do que um erro. Era uma armadilha. As palavras de Sônia ecoavam, e o ar parecia pegar fogo. Você sabia o que estava acontecendo e não me disse? Estou cercada por mentiras. O desespero se misturou com indignação. O que vai acontecer? Agora, alguém perguntou da multidão de olhares. O pânico era palpável. Entre nervos e especulações, a sala se tornava um turbilhão. A conexão com Gabriel, a razão pela qual tudo parecia real antes, agora era um labirinto incerto de confiança quebrada. E no meio desse caos, uma sirene distante cortou o ar. As coisas estavam prestes a sair de controle de uma forma ainda mais irônica. O que realmente havia sido orquestrado? E o mais importante, como Marina poderia se libertar desse labirinto de intrigas e segredos sufocantes que agora a cercavam? A escuridão se aprofundava, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. E enquanto a sirene ecoava, as palavras de Letícia ainda pendiam no ar, como uma espada afiada. Todos, os olhares fixados em Marina, como se esperassem que ela desmoronasse em lágrimas. O que mais poderia sair dessa espiral de mentiras? A tensão era palpável. Gabriel estava paralisado. Um homem que parecia ter sido desnudado diante de todos. Como você pode pensar isso de mim? Sussurrou, mas o desespero em sua voz soava vazio. Letícia lançou um olhar rápido para a pilha de documentos e continuou. Nós sabemos que o CEO não tem controle sobre suas ações. O verdadeiro maestro por trás desse esquema é alguém que você nunca suspeitou. Marina sentiu os joelhos fraquejarem. Alguém próximo a mim? Ela murmurou, incrédula. O silêncio na sala ficou pesado. As palavras dela ecoando como um chamado à verdade. E foi nesse momento que a porta se abriu novamente. Mas não era uma nova autoridade que entrava. Era alguém que todos conheciam bem. Sônia, a chefe de segurança. Os olhos dela estavam arregalados, e a expressão era de puro desespero. Não é você, Marina. Eu tentei proteger você, ela disse, a voz trêmula. Proteger de quê? Marina gritou, a raiva transbordando. Você sabia de tudo isso.
Como pôde me deixar em uma situação tão vulnerável? A frustração e a indignação erguiam-se como combustível em seu coração. Sônia hesitou, o olhar dela vacilando entre Gabriel e Marina. Eu não tinha escolha. Havia ameaças. Eu tinha que fazer o que mandaram. Ela sussurrou, sua voz quebrando como cristal. Eles têm uma gravação de você. Marina congelou. O que você está dizendo? Gravação? Do que você está falando? O pânico a invadiu enquanto o ar parecia ficar mais denso. Em um estalo, tudo começou a se encaixar. A sala agora estava cheia de uma nova energia, um frenesi que pulsava no meio do peso da revelação. Daquele dia no escritório, aquela reunião, tudo foi filmado. Eles podem usar isso contra você. Qualquer um pode acreditar que você estava no meio de tudo isso propositadamente. Foi um plano. A voz de Sônia moldava uma sombra horrenda sobre a vida de Marina. Um plano? De quem? A pergunta saiu como um grito, mas a resposta nunca veio. O estrombo da porta se abrindo novamente interrompeu a tensão. Mais pessoas entraram. Eram homens de terno escuro, com rostos sérios e olhares penetrantes. Estamos levando o Sr. Mendes, disparou um deles. Mas a realidade foi um tapa na cara de todos. Não, espera! Gritou Marina. Mas já era tarde. Gabriel estava cercado, as mãos erguidas em rendição. Marina, confie em mim, eu não sabia de nada. Ele implorou, mas o medo já colorira a voz dele. E enquanto os oficiais avançavam, a verdade começou a escorregar entre os dedos de Marina. E então, o inesperado. Entre os novos homens que adentraram a sala, um teve um relance, e seus olhos se arregalaram. Ela! É ela! Disse um deles, apontando para Marina, como uma flecha que cortou o ar. O brilho no olhar dele era um misto de reconhecimento e terror. O que você está fazendo? A voz de Marina tremia, mas a resposta que ela recebia não era a que esperava. Você é parte da rede. O comando é seu, disparou o homem. E os gritos de choque e incredulidade ressoaram. Marina sentiu seu coração acelerar enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. O que estava acontecendo? Como isso era possível? Quem era aquele homem e por que seu nome estava sendo atirado como uma arma? Não, eu não sou, ela gritou. Mas a sala se tornara um campo de batalha de acusações. Todos olhavam para ela e o clima pesado parecia arrastá-la para um abismo. Em um universo de dúvidas, a única certeza que restava era a corrida contra o tempo. Marina. Chamou Gabriel, mas o espaço entre eles se tornava uma distância intransponível. Qual seria o próximo passo dela? O que mais estava por trás de tudo? As perguntas martelavam em sua mente. E assim, enquanto o futuro dela se moldava naqueles momentos cruciais, a figura do homem misterioso desapareceu entre as sombras da sala. A última imagem que Marina vislumbrou foi a de um sorrisinho perverso na face dele. O que mais poderia estar escondido? O amor dela, a luta pela verdade. Tudo isso agora balançava precariamente ao precipício, esperando para ver quem ou o que cairia primeiro. A tensão na sala estava insuportável. Os olhos de todos se fixaram em Marina, e o ar ficou denso como chumbo. Gabriel estava paralisado, o pânico estampado em seu rosto. Trust me, Marina. Eu não sabia de nada. Ele implorou, mas suas palavras soavam vazias diante da tempestade que se formava. Letícia, com sua postura firme, não hesitou. Tudo neste esquema leva você, Marina. E se não houver mais tempo para explicar antes que você seja acusada,
Talvez já seja tarde demais. Os murmúrios entre os presentes se intensificaram. O peso das acusações pendia, ameaçando desabar sobre todos como uma avalanche. O homem que antes havia apontado para Marina se aproximou mais. Você tem que entender. Eles têm provas, gravações, e são convincentes o suficiente para arruinar sua vida. O olhar frio dele a atravessava como uma adaga. Pessoas no alto da hierarquia te usaram. Marina tremia. Mas por quê? Minha vida, meu trabalho, tudo que construí. O desespero crescia. Um nó se formava na garganta. E naquele momento, como se o universo tivesse conspirado para quebrar a ordem da sala, algo inesperado aconteceu. O som de um tiro ecoou, cortando a tensão. As luzes se apagaram de repente, imergindo todos na escuridão total. Múltiplos gritos se espalharam, e a sala que antes estava cheia de gente, agora se tornara um caos. O sussurrar de pessoas em pânico, correndo, tombando uma nas outras, era ensurdecedor. Marina se lançou em direção à porta, o coração pulando no peito. Gabriel, o que está acontecendo? O caos tomou conta, mas mesmo em meio à escuridão, ela sentiu a mão dele agarrar a dela, puxando-a para fora. Você precisa ficar comigo, ele gritou, a voz carregada de urgência. Mas quando a luz das lanternas começaram a invadir a sala novamente, o que aconteceu em seguida foi um golpe mais forte do que qualquer tiro. Com as luzes acesas, Marina viu a expressão de horror no rosto de muitos. Os policiais estavam agora em posição de ataque, e algo parecia profundamente errado. E ao lado de Gabriel, um dos homens de terno escuro, o que mais gritou sobre a culpa dela, virou-se e, com um gesto ágil, revelou uma arma que estava escondida sob o paletó. Agora você vai pagar por isso, ele vociferou, e todos gritaram. O pânico reinou absoluto. As pessoas estavam se afastando, mas Marina ficou paralisada, como se o tempo tivesse desacelerado. Gabriel, cuidado! Ela gritou, mas era tarde demais. O homem disparou contra Gabriel, e o tempo pareceu congelar. Os gritos dela se misturaram ao eco do tiro, e o corpo de Gabriel caiu, um peso pesado, que desmoronou como um castelo de cartas. Não! Foi um grito visceral. Pobre! A dor se espalhando por todo o ser dela enquanto se abaixava ao lado dele. O mundo parecia girar. Uma névoa de horror a rodeava. Gabriel estava ferido. A vida se esvaindo, e cada respiração dele parecia um eco de despedida. A sala se tornava um caos, as pessoas gritando e correndo, enquanto os agentes da lei tentavam dominar a situação. Mas para Marina, tudo isso se tornava apenas um fundo borrado. Olhava para Gabriel, o sangue se espalhando lentamente pelo chão. Por favor, diga que vai ficar tudo bem, implorou, lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Gabriel, com um esforço visível, sussurrou. Marina, eu amei você o tempo todo. Desculpe por tudo. As palavras eram um fio de esperança, mas a verdade era cruel. O fim estava próximo. E antes que ela pudesse responder, um segundo tiro disparou. Mas agora não era mais um homem de terno que puxava o gatilho. O som era seguido de um grito agonizante, ao mesmo tempo que as seguranças capturavam o atirador e o empurravam para o chão. A sala estava em desordem total. E os gritos e o caos. Marina só pôde pensar em uma coisa. Quem realmente era o traidor neste jogo? A luz voltou a brilhar, revelando horror ao redor. Mas a pergunta pairava no ar. Se tudo o que Gabriel disse era verdade, quem havia orquestrado tudo isso? E mais importante, o que mais estava escondido atrás daquela máscara de amor e confiança?
Enquanto a realidade distorcida se tornava cada vez mais incontrolável, Marina percebeu que o verdadeiro jogo apenas tinha começado, e a resposta escapava de suas mãos. A luta pela verdade estava apenas começando. Marina estava paralisada ao lado de Gabriel, com o coração despedaçado. O tempo parecia ter desacelerado, e ela mal conseguia processar tudo o que acabara de acontecer. O som do tiro ainda ecoava em sua mente, como um eco cruel, enquanto a sala estava em caos. Gritos, choro e o cheiro de sangue misturado com o medo dominavam o espaço. "Não, por favor, fique comigo!" ela implorou, apertando a mão dele. Gabriel estava pálido, respirando de forma pesada. Ele olhou nos olhos dela, a dor visível, mas havia algo ali que a fez hesitar. Uma sombra? Um flash de culpa? O que estava acontecendo? Então, antes que pudesse entender, um grito rasgou o ar. "Larguem-no!" Um dos homens de terno escuro, que havia parado para ajudar a conter o atirador, agora estava de pé e, com um olhar de determinação, avançou. "Ele sabe mais do que você imagina." A tensão na sala subiu como um foguete. O agente mais próximo olhou para o homem, surpreso. "Do que você está falando?" O murmúrio se espalhou e a confusão entre os presentes se tornava palpável. Marina sentia o nó na garganta apertar. O que mais estavam escondendo? Mas então o homem de terno continuou, os olhos fixos em Gabriel. "Você não pode ter certeza do que está jogando no colo dela, Mendes. Você a usou. Você sabia que ela não era a verdadeira culpada, mas a manteve no escuro." Um frio percorreu a espinha de Marina. "O quê? O que ele está dizendo?" Ela olhou de Gabriel para o homem, suas mãos trêmulas apertando a blusa. O pânico estava crescendo, e a revelação parecia se aproximar cada vez mais. Gabriel tentava se levantar, mas a dor parecia estar o prendendo ao chão. "Não, não é o que você pensa," ele disse, mas a voz dele tinha fraqueza. As palavras não eram mais suficientes para acalmar a tempestade que se formava. "Marina, você não faz ideia de quem realmente está jogando você no fogo. Não pode confiar nele, não agora," disse o homem, seu rosto tenso. "Ele se envolveu com pessoas perigosas. E eu sei que você foi apenas uma marionete, usada para esconder segredos muito maiores." O braço de Gabriel caiu, a expressão dele se tornando sombria. Algo no olhar dele fez as fiadas de confiança de Marina desmoronarem como castelos de areia em uma maré alta. "Segredos? Que segredos?" Sua voz tremia, mas ela precisava saber. "Ele está no meio disso. O que você não percebe é que tudo isso foi arquitetado como uma forma de tirar você do caminho. E agora, com você no meio, as coisas ficaram ainda mais complexas." O homem disparou, e o olhar de Gabriel era uma tempestade de emoções não reveladas. Marina sentiu o peso do mundo em seus ombros. Então o impacto chegou como um golpe. A empresa está prestes a falir por conta de um esquema, e você pode ser a única que pode salvá-la. Com um botão, você pode derrubar as mentiras que construíram, e ao mesmo tempo a verdade pode te libertar. Se decidir lutar por sua vida, as consequências serão ainda maiores. As palavras voavam entre eles como dardos, e o clima na sala mudou rapidamente. A confusão tomou conta. O que significava aquilo? O que mais estava por trás de tudo? O burburinho de outras vozes envolvia Marina. "É ele que você deve temer, Marina." Os murmúrios se espalharam, enquanto as luzes refletem os rostos apreensivos.
Então, sem aviso, a porta atrás do homem se abriu novamente. Uma nova figura entrou, e era Sônia, a chefe de segurança, com um olhar que parecia misturar horror e determinação. Não acredite nele, Marina. Eles estão todos envolvidos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eles me ameaçaram. As revelações continuavam a se entrelaçar. A confusão estava a 1000 por hora. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Mas, no fundo, uma questão pairava na mente de Marina. Em quem ela poderia confiar agora? Com tudo o que estava acontecendo, havia um novo peso sobre seus ombros, e a sombra de um futuro incerto caía sobre ela. O facão da desconfiança cortava cada vez mais profundo. Sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando, enquanto buscava uma saída desse caos. E a verdade? Que verdade estava enterrada sob mentiras tão profundas? O que mais Gabriel tinha escondido? Em meio ao tumulto, as respostas começavam a se afastar, tornando-se cada vez mais um sonho distante. A tensão na sala estava insuportável. Os olhos de todos se fixaram em Marina, e o ar ficou denso como chumbo. Gabriel estava paralisado, o pânico estampado em seu rosto. Confie em mim, Marina. Eu não sabia de nada, ele implorou. Mas suas palavras soavam vazias diante da tempestade que se formava. Letícia, com sua postura firme, não hesitou. Tudo neste esquema leva a você, Marina. Se não houver mais tempo para explicar antes que você seja acusada, talvez já seja tarde demais. Os murmúrios entre os presentes se intensificaram. O peso das acusações pendia, ameaçando desabar sobre todos como uma avalanche. O homem que antes havia apontado para Marina se aproximou mais. Você tem que entender. Eles têm provas, gravações, e são convincentes o suficiente para arruinar sua vida. O olhar frio dele a atravessava como uma adaga. Pessoas no alto da hierarquia te usaram. Marina tremia. Mas por quê? Minha vida, meu trabalho, tudo o que construí. O desespero crescia, um nó se formava na garganta. E naquele momento, como se o universo tivesse conspirado para quebrar a ordem da sala, algo inesperado aconteceu. O som de um tiro ecoou, cortando a tensão. As luzes se apagaram de repente, imergindo todos na escuridão total. Múltiplos gritos se espalharam, e a sala que antes estava cheia de gente, agora se tornara um caos. O sussurrar de pessoas em pânico, correndo, trombando uma nas outras, era ensurdecedor. Marina se lançou em direção à porta, o coração pulando no peito. Gabriel, o que está acontecendo? O caos tomou conta, mas mesmo em meio à escuridão, ela sentiu a mão dele agarrar a dela, puxando-a para fora. Você precisa ficar comigo, ele gritou, a voz carregada de urgência. Mas quando a luz das lanternas começou a invadir a sala novamente, o que aconteceu em seguida foi um golpe mais forte do que qualquer tiro. Com as luzes acesas, Marina viu a expressão de horror no rosto de muitos. Os policiais estavam agora em posição de ataque, e algo parecia profundamente errado. E ao lado de Gabriel, um dos homens de terno escuro, que havia parado para ajudar a conter o atirador, virou-se e, com um gesto ágil, revelou uma arma que estava escondida sob o paletó. Agora você vai pagar por isso, ele vociferou. E todos gritaram. O pânico reinou absoluto. As pessoas estavam se afastando, mas Marina ficou paralisada, como se o tempo tivesse desacelerado. Gabriel, cuidado! Ela gritou. Mas era tarde demais. O homem disparou contra Gabriel, e o tempo pareceu congelar. Os gritos dela se misturaram ao eco do tiro. E o corpo de Gabriel caiu.
um peso pesado que desmoronou como um castelo de cartas. Não! Era um grito visceral, pobre, a dor se espalhando por todo o ser dela enquanto se abaixava ao lado dele. O mundo parecia girar. Uma névoa de horror a rodeava. Gabriel estava ferido, a vida se esvaindo. E cada respiração dele parecia um eco de despedida. Mas então, algo inesperado aconteceu. O corpo de Gabriel deixou de reagir. Nas mãos ensanguentadas da pessoa que disparou, mais tiros começaram a ecoar. A cena precipitou-se em um frenesi de gritos e pânico. Mas logo, o homem apontou a arma para Marina. É você que querem. A verdade começa com você. Ela sentiu o estômago se revirar. Do fundo da sala, uma voz feminina soou. Parem! Não é o que parece. Era Sônia. Marina, você precisa saber. Eles te usaram. Foi um plano. Tudo foi um plano. Ela avançou, mas as forças de segurança se dividiram, incapazes de entender quem era a verdadeira ameaça. Marina sentiu o coração parar. De quem você está falando? Ela perguntou, desesperada. Uma onda de desespero inundou a sala, enquanto Sônia se virou para Gabriel, agora sem vida. O esquema é muito maior do que nós. Ele nunca foi o homem que você achou que conhecia. Nesse momento, algo explodiu no ar. Uma revelação aguardada. O homem armado, aquele que atirou em Gabriel, abaixou a arma e tirou uma máscara do rosto. Com um sorriso frio no rosto, revelou ser um ex-colega de Gabriel, um traidor infiltrado em uma conspiração que se estendia a níveis superiores da empresa. Você não sabe, Marina, mas você é a peça mais importante nesse tabuleiro. O que está em jogo vai muito além do seu emprego. O choque reverberou através da sala como um trovão. O que mais estava escondido sob essa narrativa de amor e confiança? Marina mal conseguia respirar. A verdade estava descendo como uma onda feroz, e o que ela pensava saber sobre Gabriel desmoronava. Enquanto a confusão tomava conta e o pânico reverberava, uma pergunta crescia dentro dela. Quem realmente eram os aliados e os inimigos? O que mais estava por trás dessa teia intrincada de traições e alianças? E mais importante, seria capaz de desvendar as mentiras que a cercavam, ou também se tornaria mais uma vítima desse jogo mortal? As luzes tremeluziam, enquanto as portas eram abertas para o desconhecido. E entre os gritos, a resposta para a verdade começava a se afastar, agora como um mistério entrelaçado em sombras. A tensão na sala estava insuportável. Os olhos de todos se fixaram em Marina, e o ar ficou denso como chumbo. Gabriel estava paralisado, o pânico estampado em seu rosto. Confie em mim, Marina. Eu não sabia de nada. Ele implorou, mas suas palavras soavam vazias diante da tempestade que se formava. Letícia, com sua postura firme, não hesitou. Tudo neste esquema leva a você, Marina. Se não houver mais tempo para explicar antes que você seja acusada, talvez já seja tarde demais. Os murmúrios entre os presentes se intensificaram. O peso das acusações pendia, ameaçando desabar sobre todos, como uma avalanche. O homem que antes havia apontado para Marina se aproximou mais. Você tem que entender. Eles têm provas, gravações e são convincentes o suficiente para arruinar sua vida. O olhar frio dele a atravessava como uma adaga. Pessoas no alto da hierarquia te usaram. Marina tremia. Mas por quê? Minha vida, meu trabalho, tudo o que construí. O desespero crescia, um nó se formava na garganta. E naquele momento,
Como se o universo tivesse conspirado para quebrar a ordem da sala, algo inesperado aconteceu. O som de um tiro ecoou, cortando a tensão. As luzes se apagaram de repente, imergindo todos na escuridão total. Múltiplos gritos se espalharam, e a sala, que antes estava cheia de gente, agora se tornara um caos. O sussurrar de pessoas em pânico, correndo, trombando umas nas outras, era ensurdecedor. Marina se lançou em direção à porta, o coração pulando no peito. Gabriel, o que está acontecendo? O caos tomou conta, mas mesmo em meio à escuridão, ela sentiu a mão dele agarrar a dela, puxando-a para fora. Você precisa ficar comigo, ele gritou, a voz carregada de urgência. Mas quando a luz das lanternas começou a invadir a sala novamente, o que aconteceu em seguida foi um golpe mais forte do que qualquer tiro. Com as luzes acesas, Marina viu a expressão de terror no rosto de muitos. Os policiais estavam agora em posição de ataque, e algo parecia profundamente errado. Ao lado de Gabriel, um dos homens de terno escuro, que havia parado para ajudar a conter o atirador, virou-se e, com um gesto ágil, revelou uma arma que estava escondida sob o paletó. Agora você vai pagar por isso. Ele vociferou e todos gritaram. Mas o que aconteceu em seguida paralisou a sala. A voz de Sônia cortou o ar, firme e clara. Parem, ele é um traidor. O homem parou, confuso. O que está falando, Sônia? Os rostos ao redor arregalaram os olhos, atordoados. Sônia entregou um envelope a Letícia, as mãos tremendo. Eu não sabia. Eles têm informações em que você também está envolvido, Marina. As gravações não são do que pensa. A sala hesitou, como se um vento gélido tivesse passado por ali. Marina ficou boquiaberta. Como assim, Sônia? Que gravações? O nó em sua garganta apertava cada vez mais. Sônia respirou fundo. A tensão era palpável. Eu não tenho certeza, mas o esquema está muito mais perto do que imaginamos. O nome de Gabriel não é o único que está ligado a tudo isso. E nesse momento de tensão, o homem com a arma tomou uma atitude drástica. Se você está tentando me queimar, Sônia. Não vou deixar, gritou, apontando a arma para ela. O desespero fez o coração de Marina acelerar. Não, por favor, ela berrou. Mas a verdade estava se espalhando como pólvora. O jogo é muito maior do que você pensa, Marina. A empresa está afundando e você é apenas a peça que está na linha de tiro. Ele olhou para Gabriel, que estava em choque e incapaz de reagir às acusações que estavam voando. A realidade começou a desmoronar em torno de Marina. Você me usou, Gabriel, desde o começo? As palavras saíram como um grito, cortando o ar como uma faca afiada. Ele hesitou, antes de dizer, não, eu te amei desde o início, mas a situação ficou maior do que todos nós. Com a sala ainda em colisão emocional, a força do homem com a arma parecia crescer. O pânico entre os outros aumentava, e as palavras de Sônia ressoavam à medida que a trama se desdobrava. Você tem que escolher, Marina. Você realmente pode ser a chave para expor todos eles. Mas quem você pode confiar? A vida de todos está em jogo. Então, como se todas as tensões colidissem, um estrondo ressoou. As luzes piscavam caoticamente e a porta se abriu com um crash, revelando uma figura familiar. Era Miguel, um dos diretores da empresa. Ele estava ofegando com um olhar de desespero. O que está acontecendo aqui? Eu não posso perder mais ninguém. Marina se virou, um frio na espinha. Miguel era um dos nomes. Sempre se promoviam como protetores de sua carreira e de sua vida. Ela percebeu em um lampejo aterrorizante que todos eles estavam envolvidos em algo muito mais escuro. O que sabe, Miguel? Ela questionou, a voz tremendo.
Mas antes que uma resposta pudesse sair, um grito ensurdecedor cortou o ar. Um novo tiro foi disparado, mudando tudo de forma implacável. O som ecoou pela sala e, em um instante, uma nova mancha de sangue começou a se espalhar pelo chão frio. Não um corpo qualquer, mas alguém que ela nunca esperaria. A verdade mais obscura ainda estava por vir, enquanto o pânico se instaurava mais uma vez. Marina hesitava, tentando entender o novo jogo em que estava envolvida. Afinal, quem eram seus verdadeiros aliados? Quem realmente estava no comando dessa teia de mentiras? E o que mais estava prestes a ser revelado daquele dia? O caos se instalou de vez. O corpo de Gabriel estava estirado no chão e o grito dela ecoava pela sala, fazendo todos congelarem. Sônia, o homem com a arma, e todos os outros pareciam se mover em câmera lenta, mas o desespero no peito de Marina queimava como fogo. Gabriel, não, por favor! Ela se ajoelhou, segurando a mão dele, a fragilidade daquela vida cheia de promessas começando a se esvair. O homem que dissera que Gabriel era um traidor agora hesitava. "O que você fez, Mendes?" ele gritou, enquanto a tensão parecia preencher a sala como um gás asfixiante. "Por que você não me contou sobre o jogo sujo? Você se meteu com pessoas que não conheceria, e agora o preço é alto." Marina olhou para Gabriel, que respirava cada vez mais devagar. O desespero no olhar dele era um eco do seu. "Diga que você vai ficar bem. Diga que vamos sair disso juntos." As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto todos ao redor observavam a cena com expressões de horror, alguns murmurando entre si, sem saber se deveriam intervir ou se afastar. Os gritos de Sônia cortaram o ar. "Vamos, precisamos de um médico." Ela se lançou para pegar o telefone, mas o homem com a arma começou a hesitar. "Você se esqueceu de quem realmente está no controle, Sônia." Ele disse: "Nada disso é seu business. Você e aquela mulher estão no meio disso. Não podem sair impunes." Uma brecha se abriu. O pânico reinava enquanto os outros se afastavam, a pressão começando a cair. E então, como uma onda de algo primordial, Marina se levantou. A determinação tomou conta, fazendo seu coração pulsar como nunca. "Chega! Se alguém vai arcar com as consequências, que seja quem realmente começou tudo isso. Eu não tenho medo de você." O olhar do homem endureceu. "Impressionante, mas isso pode custar a sua vida." As palavras trouxeram um silêncio cortante, mas Marina permaneceu firme. "Eu vou descobrir a verdade. O seu jogo acabou." E com isso, ela se virou para Sônia. "Precisamos de tudo. Cada gravação, cada arquivo. Nós vamos expor tudo, e quem tiver que pagar por isso, que pague. Você deve me ajudar. A vida de Gabriel está em jogo, e não vou deixar que isso aconteça intencionalmente." "Marina," a voz de Sônia chamou do outro lado da sala. Eu não precisava ter medo. A verdade vai prevalecer. Mas o tempo está acabando. Marina sentia a adrenalina correr, e já não havia mais espaço para indecisões. Enquanto as luzes piscavam e um novo caos se desenrolava ao redor, Marina percebeu que o tempo não estava mais a seu favor. Com um grito, ela se lançou para frente. "Gabriel, você vai ficar bem, e todos vamos pagar pelo que fizemos." Com aquilo, o ambiente começou a mudar. As faces ao redor estavam se mixando, e a verdade da situação começava a ressoar nas pessoas. As ações dela estavam fazendo todos repensarem o que estava acontecendo. E depois de tudo, um som surgido da porta, revelando uma nova figura. Miguel, o diretor que acabara de chegar. "Não aconteceu nada que não possa ser consertado.
Vamos lidar com isso. Marina olhou para ele, a raiva queimando em seu interior. Consertado como? Com mais mentiras ou mais sangue? Isso precisa parar agora. O ambiente estava prestes a explodir em um turbilhão de revelações. A sala se tornava um verdadeiro campo de batalha. E enquanto os olhares trocados geravam mais incertezas, Marina tomou uma decisão. Vocês terão a chance de reescrever suas histórias. Mas isso começa agora. O que mais estava por vir? E acima de tudo, Marina conseguiria salvar Gabriel? O futuro deles dançava na linha do destino. E o eco das vozes na sala voltava a se espalhar em murmúrios, como uma tempestade awaiting a próxima ação. E você que leu até aqui precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem como é importante.